Boa noite. Estamos de volta com nossas lives de 18:06. Um pouco atrasado, já são 18:15. E hoje vamos tratar de direito real de habitação. Trazer as nuances em torno desse tema, né? Que parece um pouco simples, mas que, em se tratando do direito real que é previsto na legislação, direito real de habitação, várias situações envolvem esse tema. Boa noite, Lucas. Estou te vendo já, viu, Betânia? Vou enviar aqui o convite. Luciano, boa noite. Oi, Boa noite, Betânia. tudo bem? Tudo bem? Eu vou tirar o fone aqui porque ele não quer conectar hoje. É a segunda vez, então vamos sem fone. Às vezes acontece isso. Dá boa noite para todo mundo. Vamos fazer uma live hoje bem objetiva, bem pragmática. Eu falei hoje mais cedo que a gente ia trazer lá no post, que a gente ia trazer 3 pontos, 3 informações sobre o direito real de habitação, mas na verdade a gente sempre coloca mais, né, Alex? Então, no final das contas, vão ser 4 pontos, mas vamos falar de forma bem pragmática, como a gente pretende aqui, né? Nas nossas lives, fazer um tamanho pocket, passar em pouco tempo bastante conteúdo para as pessoas que atuam com esse tema. Alex, você está me ouvindo? Fui eu que Eu tô travei aí? assim. Foi você? Não, eu tô ouvindo, é que eu tava fixando aqui o tema e também tava brigando com suporte, né? Normal. Brigar com suporte é uma coisa muito normal. Vamos lá. Então, Alex, eu queria primeiro tecer algumas observações e falar para as pessoas o seguinte: olha, a gente tem o direito real de habitação, ele pode ser tanto constituído em decorrência de um negócio jurídico ou em decorrência de um testamento, né, por uma questão causa-morte, ou até mesmo por uma luta capião, né? Mas a gente tem um direito real de habitação, que é o direito real de habitação que decorre das relações familiares, que decorre de uma relação de convivência, do direito à moradia de pessoas que eram casadas ou conviviam em união estável, que após o falecimento do cônjuge ou do companheiro, né, essa pessoa possui o direito de continuar morando naquele imóvel que está lá previsto no nosso Código Civil, independentemente de registro, independentemente de se constituir um negócio jurídico sobre isso, porque ele decorre da lei. Alex, você me falando aí se sou eu que estou travando você, porque Não, você sabe que eu estou pra com a mim, internet. Para mim tá muito bom, e eu acho que para quem está assistindo também. Eu queria só fazer um Tá. adendo, Betânia. Aqui dentro dos direitos reais, a gente sabe que aquele que transmite o direito real como essência é a propriedade, porque ele é aquele mais amplo. E a gente poderia dizer que o direito real de habitação, ele é o direito real mais enxuto, né? Porque é como se fosse um tipo de direito real de uso, né? Então tem essa Ele característica de só ser te permite a fruição de uma coisa, né? perfeito. Então ele Você tem tem o atributo de fruir, mas para somente uma coisa, né? Ele tem a essência de permitir que a pessoa viva no lar, não só na moradia, mas como tem um lado afetivo, né? De se continuar naquele lar que foi constituído. E por isso, eu não diria que ele seria um direito real nanico, né? Não poderia caracterizá-lo como um direito Não. real nanico, embora seja um direito real mais enxuto. Boa noite, Lucas. Seja muito bem-vindo. Vamos lá, Betânia. Alex, eu queria até dizer uma coisa que é bem interessante, assim. Os direitos reais, em toda a sua amplitude, que estão lá, né? Aqueles que estão lá no 1225, tem gente que fala que existe direito real alheio ao 1225 e que até a posse mesmo já passou da hora de se constituir como direito real. A gente tem todas as discussões do campo teórico, mas eu queria chamar a atenção de uma coisa assim. A gente tem que ter consciência que os direitos reais, eles transmitem as funcionalidades do direito maior, que é o domínio, né, a propriedade, mas que eu não consigo compreender nenhum direito real como menor. É importante a gente falar isso, até por uma questão da oponibilidade.
né? Então, assim, direito real, para quem trabalha com isso cotidianamente como a gente, ele é um divisor de água. Assim, a gente fala, como é que se constitui direito real, direito pessoal, direito obrigacional. Gente, o direito real, ele é muito poderoso, sabe? Todos eles, mesmo que eles possibilitem somente o uso para habitação, né? Então, assim, é muito interessante a gente tocar nesse assunto. Porque senão as pessoas têm uma ideia de, é menos, lógico que tem alguns que você vai ter tudo, tem alguns que você vai ter o quase tudo, e tem outros que você vai ter funcionalidades, né, direitos mais limitados. Mas vamos lá. Queria trazer 4 pontos aqui agora, e esses primeiros pontos que eu vou trazer, os 2 primeiros pontos, eu entendo que eles estão no campo da questão processual, da garantia do direito real de habitação. Eu vou tecer comentários aqui hoje, Alain, sobre o direito real de habitação que está no âmbito das relações familiares e sucessórias, né? Que são os que, na maioria das vezes, tem mais problema. Porque o direito real de habitação que está no âmbito do negócio jurídico, ele muitas vezes ele é ajustado, ele é acertado, e ele tem menos existem uma menor controvérsia em relação a eles. Mas no direito real de habitação tem muita controvérsia porque você está ligado diretamente, primeiro, à questão de sucessão. Então, você liga ele com questão de sucessão, você liga ele com questão de regime de bens, você liga ele com várias outras questões que a gente sabe que onde o bicho um pouquinho, né, usando um termo reais. E a primeira questão é dizer assim, que é plenamente possível você manejar ação possessória, inclusive em face das pessoas que formam esse condomínio pró-indivíduo aberto à sucessão, formam um condomínio porque se transfere propriedade, posse, todos os direitos patrimoniais, inclusive dívidas, para os herdeiros. É possível que uma pessoa maneje uma ação possessória, a pessoa que tem direito real de habitação, maneje uma ação possessória em face daquelas outras pessoas que seriam até mesmo os proprietários do bem no momento que se abriu a sucessão, né? É importante a gente falar isso. É importante a gente falar também, e isso tem um pouquinho aí na frente, quando eu vou falar de reivindicatória, que assim, a gente não pode esquecer que no nosso regime jurídico, no nosso ordenamento jurídico, os bens se transferem no momento da abertura da sucessão e não como inventário, né? O inventário ele serve para relacionar bens, obrigações, dívidas, fazer a partilha desses bens entre as pessoas que estão lá envolvidas nesse processo de sucessão. Então, assim, é muito importante a gente falar assim, é possível que se maneje uma ação possessória tendo como fundamento da posse o direito real de habitação. Mas, para isso, obviamente, você precisa ter caracterizado uma situação de turbação, uma situação de esbulho em relação àquela posse. Se você é uma pessoa que você residia com o seu companheiro ou com o seu cônjuge ao longo dos anos em um imóvel e por isso você tem esse direito real de habitação, há de se entender que quem tem a posse daquele imóvel é a pessoa que já residia na casa. É a pessoa que já residia no imóvel. Então, até mesmo no momento que, olha, eu herdei, ou você vai discutir essa situação, se existiu união estável, não existiu união estável, e aí é bom a gente chamar a atenção que tem uma decisão do STJ muito interessante, que já foi replicada várias vezes, que o reconhecimento do direito real de habitação como fundamento, né, como embasamento para a posse, ele existe independentemente de você ter uma ação própria de reconhecimento de união estável. Porque a gente não pode esquecer que posse é relação fática com a coisa. Então, se a pessoa já reside naquele imóvel há muitos anos com seu companheiro ou com seu cônjuge, ela tem a posse e ela está apta a manejar uma ação possessória, independentemente se existe essa ação de reconhecimento de união estável. É importante a gente chamar a atenção disso. Então, assim, é possível, sendo essa posse turbada ou sendo essa posse esbulhada, sendo essa posse turbada por uma notificação, né, dos outros herdeiros, olha, saia do imóvel, né? Uma notificação para a pessoa sair. É possível, sim, que se ingresse com uma ação
possessória. Isso, inclusive, vai estar de forma detalhada lá no nosso próximo curso, Perfeito. na nossa coleção de ação possessória. Perceba que esse tema que você traz hoje, Betânia, ele carrega tudo que a gente fala aqui em relação aos direitos reais na prática, né? E a necessidade de se ter conhecimento prévio de diversos ramos do direito. Repare que você falou aí direito de família, direito de sucessões e direitos reais. Então, você tem que estar atento a todos esses ramos justamente para conseguir dirimir determinados conflitos que são postos na sua mesa, né? O advogado tem que estar ciente de que ele vai trabalhar com diversos ramos do direito de forma imbricada. Vamos continuar. Boa noite aqui para o Copo, boa noite, Noelma. É muito interessante isso, e eu falo muito uma coisa, assim. E tem uma coisa muito interessante até nesse julgado, ele é muito interessante, porque ele fala assim, olha, o fato de ser proposto na vara de família não descaracteriza a ação possessória. E a gente que faz isso todo dia, né, Alex? A Com gente sabe que certeza. muitas vezes tem ações que o fundamento na cabeça de todo mundo deveriam ser propostas na vara de família e acabam indo para uma vara civil, porque o fundamento é um direito real, é uma regularização fundiária, e vice-versa. Muitas vezes a discussão ela vai para o campo do direito de família, quando você poderia ter quando na verdade normalmente uma ação possessória estaria tramitando numa vara civil. Só que a gente não pode esquecer que propositura de ação possessória entre entes familiares, entre compossuidores, entre herdeiros, é extremamente possível. Né? A gente não pode esquecer isso. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, e aí já indo para o ponto 2, é que a gente fala muito da possibilidade de uso capião como matéria de defesa. E o que eu queria chamar a atenção é que é plenamente possível a utilização de um direito real de habitação como matéria de defesa. E aí eu queria chamar a atenção que esse direito real de habitação que eu estou falando aqui, que é o direito real de habitação que decorre das relações familiares, que decorre do processo de sucessão, ele não precisa de ação judicial para ser reconhecido. Ele existe em razão do que a lei fala. Então, ele não precisa. Aconteceu aberta a sucessão. A pessoa que quer ficar no imóvel, que tem o direito real de ficar no imóvel, ela não precisa entrar com uma ação para reconhecimento desse direito real. Mas ela pode utilizar do direito real de habitação como argumento, como fundamentação numa defesa de uma ação reivindicatória, né? Como na defesa de uma ação possessória. Ela pode utilizar. E isso é plenamente cabível, né? Se ela quiser ir além, ela vai numa reivindicatória, né? Na reivindicatória por uma questão processual, ela pode até, olha, eu vou propor uma reconvenção já para que eu tenha declaração de que eu tenho esse direito real, mas, repito, isso não é necessário. Ela vai utilizar isso como fundamento, porque esse direito já decorre da lei. Você não precisa ter ele declarado por um juiz, tá? A outra coisa, Alex, a terceira coisa que aí eu queria chamar a atenção é uma discussão que é recorrente em relação a condomínio. Né? A gente tem dois pontos bem interessantes aí em relação ao condomínio e em relação ao direito real de habitação. O primeiro ponto, que me parece que já é mais pacificado, que as pessoas já compreendem isso com mais tranquilidade, é que a gente tem que entender que a gente pode ter dois tipos de condomínio. A gente pode ter um condomínio anterior à sucessão. Suponhamos que o proprietário do imóvel que reside ali com sua esposa, ele não é proprietário daquele imóvel sozinho. Ele não é proprietário daquele imóvel sozinho. Ele é proprietário daquele imóvel com outros irmãos. Ou com outros amigos. Ou aquele imóvel ele foi comprado, né, no regime de condomínio. Mas é ele que mora. Né? Ou por uma possibilidade, por uma tolerância das outras pessoas. Mas é ele que mora ali naquele imóvel. Então, é muito interessante a gente entender que o entendimento tem sido no sentido de que, nestes casos, não é possível opor o direito real de habitação em relação a esses terceiros que nada têm em relação com esse procedimento sucessório. Tá? Essas pessoas que, por exemplo, os irmãos, né? Uma pessoa
José é irmão de Pedro e de Maria e tem um imóvel em condomínio, mas é ele que reside. A esposa de José, Joana, né, não poderia opor esse direito real de habitação em face desses outros, porque essas pessoas não teriam relação nenhuma com aquela parte, né, que caberia a José na relação de sucessão a ponto de abrir mão de que isso pudesse ser oposto a essas terceiras pessoas. Inclusive, porque fugiria um pouco do que seria a ideia manter, de você manter o direito real de habitação. Tá? Eu queria chamar a atenção que há uns 15 dias atrás a gente estava fazendo uma live aqui, e aí veio uma pergunta de uma pessoa falando se poderia requerer, arguir direito real de habitação de um imóvel que não tinha regularização fundiária. Eu Você lembro. lembra disso? Que a Lembro, gente estava lembro. falando disso? E aí, isso é muito interessante porque eu comentei aqui que o entendimento tem sido, inclusive do STJ, um julgamento muito interessante sobre uma questão de usufruto, direito real de habitação, de que para você ter direito real de habitação, para você poder exercer o direito real de habitação, você tem que ter a propriedade do imóvel. A pessoa que faleceu tem que ter a propriedade do imóvel, né? E nesse caso desse imóvel que não tinha regularização fundiária em nome dessa pessoa, a solução que poderia ser dada seria a utilização do que a gente faz muito, Alex, no caso de desapropriação, que seria um pedido de declaração, né, da uso capião, e que a uso capião, na verdade, ela já teria ocorrido, que é isso mesmo, né? A uso capião ela não acontece no momento que se declara pelo registrador, pelo juiz, que aquela pessoa tem uso capião, né? A sentença de uso capião ela é declaratória. O uso capião, a aquisição de um direito pela via da uso capião, ela acontece no momento que os requisitos estão preenchidos, né? A sentença ela é declaratória, o registro ele serve para dar publicidade, para que depois esse bem ele seja colocado no mercado, se for o caso, de forma regular. O registro ele não é constitutivo. E aí é interessante que nesse caso, né, que a pessoa perguntou, talvez fosse interessante se propor essa ação que a gente faz, né, de uma declaração restrita no tempo para anterior a essa questão do falecimento, para que a pessoa pudesse exercer o direito real de habitação. Agora, eu chamo a atenção que isso é só no caso de haver conflito, né, entre os herdeiros. Caso contrário, no procedimento de regularização, a uso capião poderia ser realizada por todos, né, por todos que tivessem ali recebido a posse daquele imóvel que não tinha regularização fundiária. É porque era um caso também que a pessoa não tinha tempo de preenchimento dos requisitos de posse exclusiva do imóvel para fazer o uso capião sozinho, né? E aí, uma outra questão muito interessante de condomínio, Alex, que é uma questão que eu quis trazer aqui, porque o entendimento do STJ sempre foi no sentido de, olha, havendo direito real de habitação, não pode haver extinção do condomínio, porque existe um direito real de habitação e nesse direito real de habitação, você tem que manter aquela pessoa ali. A pessoa tem um direito real. Você não vai pagar aluguel. É um direito que existe que se sobrepõe, né? Por determinado tempo a utilização daquele bem como um todo. Ele limita o uso daquele bem, a utilização de todos os atributos da propriedade pela pessoa que recebeu aquele bem. Né? Mas tem uma decisão que ela é uma decisão que em São Paulo já teve algumas decisões nesse sentido. E no Rio de Janeiro teve uma decisão esse ano nesse sentido também, que eu achei interessante trazer aqui. Porque foi uma decisão que, diferentemente das outras, foi uma decisão no seguinte sentido, do Tribunal de Justiça do Rio. Olha, eu posso sim ter extinção de condomínio. Eu posso sim ter uma proposição de uma ação de extinção de condomínio. Nos modos do 1322, eu posso vender sim esse bem
desde que conste no edital de venda desse bem, uma venda judicial, né? Não houve acordo entre aquelas pessoas ali, tanto que há uma disputa judicial. Assim, só para relembrar, como é que acontece a extinção do condomínio, né? A pessoa que quer um bem indivisível, a pessoa que quer vender o bem, ela notifica as outras pessoas, olha, eu quero vender esse bem. Aí as pessoas podem comprar, né? As outras pessoas que têm o bem em condomínio, tem uma sequência lá de quem tem preferência em relação aos outros. E se ninguém quiser comprar o bem, esse bem ele é vendido, né? Ele é vendido e o valor é dividido. Então, nesse caso, há um litígio, né? Uma ação judicial, que chegou para discussão judicial. Por quê? Porque existia um direito real de habitação. E as outras pessoas que eram condôminos falaram, não, olha só, existe direito real de habitação. Eu não quero que esse bem... Não pode haver uma extinção de condomínio nesse caso. O que o TJ do Rio decidiu? O TJ do Rio decidiu o seguinte, olha, pode haver extinção do condomínio, sim. Esse bem ele pode ser colocado à venda, até mesmo para terceiro, desde que conste de que existe um direito real de habitação que tem que ser respeitado, né, de forma vitalícia em relação àquela pessoa que é o cônjuge supérstite. Então, assim, é uma decisão que a gente ainda não sabe Essa como essa decisão é muito interessante porque a gente já trouxe aqui em outro momento, né? A gente estava até discutindo antes, a decisão do STJ, no sentido de não se permitir a extinção do condomínio e também não se permitir a cobrança de aluguel em face do cônjuge supérstite, né? E a gente sabe que o sistema tem que ser exatamente em razão do direito estável, à habitação. íntegro, né? A gente sabe que essa decisão do STJ ela tem a capacidade de persuadir, mas ela não vai indicar de forma implacável que os TJs sigam, né, o que ele exatamente está propondo. A terceira turma já trouxe esse lado, esse viés, no sentido de não extinção. Mas você está trazendo aí uma situação muito interessante para que as pessoas fiquem atentas que é possível, assim como você mesmo falou, Betânia, a extinção do condomínio desde que se respeite, né, que se leve, se bote dentro da bolsa a possibilidade, na verdade não a possibilidade, a existência desse direito real, o respeito a esse direito real de habitação, né? Então vai levando com uma determinada, com esse gravame, por assim dizer. Então, Alex, só rapidinho, assim, para as pessoas entenderem, assim, você acabou de falar aí de como é a decisão do STJ, e assim, é só para falar que essa decisão, ela destolpa, o que ela tem? Ela tem um apêndice, ela fala assim, ó, é possível extinção do condomínio, mas tem que ser garantido o direito real de Isso. habitação. Não é que não é possível, mas tem que ser garantido o direito real de habitação. E isso tem que estar explícito, né, no momento da venda, né? Porque aí a venda vai ser no curso do procedimento, né? De extinção, né? Então era para trazer isso. A quarta coisa que eu falei, olha, seriam três, mas a gente acaba trazendo quatro e tal. A quarta coisa é uma decisão do Mato Grosso também sobre o tema que eu acho extremamente interessante, né? Tem um artigo no IBDFAM também sobre isso, né, Alex? Você Sim. comentou sobre isso comigo. E assim, todo mundo sabe que direito real de habitação decorrente de relações familiares e sucessórias, no direito de real de habitação, a pessoa tem que morar, tá? Independente de ser um de outro. Mas é porque as pessoas às vezes acham que todos os direitos real de habitação ele é personalíssimo. A gente sabe que o que não é personalíssimo, você pode ter até os capião, né? O que não é decorrente de relações familiares e sucessórias, né? Porque ninguém comenta muito, e a gente faz isso todo dia, né, Alex? Ninguém comenta muito os capião de outros direitos reais e a gente vê que na Fica prática isso só, acontece só sempre, né? elucubrando. É. Então, assim, as pessoas têm que morar. As pessoas não podem alugar, as pessoas não podem fazer um comodato, as pessoas têm que habitar aquele imóvel, né? Nesse decorrente das relações familiares, o que a gente tem que, assim, olha, aquele direito à moradia, aquele imóvel para moradia, ele tem que ser garantido para aquelas pessoas, para aquela pessoa que fica ali, para o cônjuge sobrevivente ou para companheiro sobrevivente. Isso aí é uma discussão que a gente nem traz mais, porque isso aí já passou, né? Pelo amor de Deus, ninguém tá duvidando disso ainda, de que se estenderia para a companheira também. Mas, assim,
você não pode, você tem que morar, né? Você tem que morar, você não pode alugar, você não pode. Só que essa decisão do Mato Grosso, ela é muito interessante porque a pessoa não morava. A pessoa não morava temporariamente. Porque a pessoa estava estudando em outro país. A pessoa estava fazendo faculdade em outro país. E mesmo assim foi garantido a ela direito real de habitação. Porque compreendeu-se que ela não estava morando naquele imóvel de forma temporária. Inclusive teve alegação de que nesse outro país a pessoa teria constituído novo relacionamento e que por isso não voltaria. E nada disso conseguiu opor ou desconstituir o direito real de habitação, né? Inclusive, tinha um irmão dessa pessoa que morava no imóvel, e aí a alegação foi: olha, ela está emprestando o imóvel, não é ela que não mora no imóvel. E mesmo assim garantiu-se o direito real de habitação. Por quê? Porque o entendimento foi de que aquela pessoa não morava naquele imóvel de forma temporária, porque estava estudando em outro local, e que isso, não morar de forma temporária, por algum motivo que se justifique, né? Não faria com que fosse descaracterizado o direito real de habitação. Isso só descaracteriza pelo que está previsto lá, que é, no Até caso, a pessoa porque, além da para morar. moradia que é garantida no direito real de habitação, a gente tem ali muito forte a afetividade e a memória familiar. Então, aquele tempo que ela estava passando lá estudando, Betânia, e aqui para quem nos está ouvindo e vendo, não vai extirpar aquele sentimento, aquela afetividade que ela tem, que foi criado durante Não, a direito para união. voltar para o E imóvel, isso, né? então, o que é Casal, né? forte, perfeito, o que é forte no direito real de habitação é, além da moradia, é a memória familiar, está ali a afetividade. Então, esse também é um ponto muito forte no sentido de permitir que ela tenha o direito real, de ter se permitido que ela tivesse o direito real de habitação nesse julgado aí. E é muito interessante que na alegação, né, da outra parte, a alegação foi assim: olha, mas ela já até constituiu nova relação, ela nem quer voltar, né? Mas Como assim não quer voltar? Né? Como assim a outra pessoa não vai voltar? Lembrando que o direito real de habitação ele é vitalício, ele não é enquanto a pessoa, porque antes era enquanto a pessoa não constituía nova união estável ou novo casamento, mas isso não existe mais, então ela pode morar naquele imóvel, inclusive com o novo companheiro, com o novo marido, né? Então, boa noite, perfeitosa, entrando aí. Então, assim, eram esses pontos que eu queria trazer, que são decisões interessantes, muitas conflitantes, mas que é importante a gente trazer para movimentar, assim, a nossa mente o tempo todo. Eu queria, Alex, eu queria desejar aqui para os notários e registradores que acompanham a gente, que são muitos, isso, em especial para o Everson, Edson, né? nosso Que é nosso companheiro aqui. professor parceiro aqui, que semana que vem vai estar aqui em mais uma quinta registral falando de procedimento de suscitação de dúvida. Para a Andréia, que é presidente da Associação dos Registradores aqui da Bahia, que é uma pessoa que está sempre em contato com a gente lá na defensoria, né? Os registradores que têm mais contato com a gente, né? O Maurício, os outros aí, desejar parabéns no dia do notário e do registrador, né? Que é hoje, né? Que são tão importantes em todo esse processo aí todo que para quem atua nessa área que a gente atua e para regularização fundiária, a gente Eles são sabe que são determinantes, imprescindíveis. a gente sabe que São imprescindíveis. né? A gente sabe a diferença, Que faz, né? né? Que um registrador pode fazer, né? Perfeito, Betânia. Então, E já que a gente falou deixar aqui aqui hoje, nossos parabéns. parabéns, isso. E já que a gente falou aqui em Lembrar diversos. para todo mundo que o nosso curso, É Uso isso que quer Capião, dizer. Já que a gente falou em diversos ramos do direito, sobretudo direito de sucessões, lembrar que nosso curso aqui de uso capião em imóvel de herança está aqui aberto, né? Link na bio. Muito interessante, né? Quem quiser adquirir. inclusive, a gente pode até considerar que o uso capião, que o direito real de habitação é um obstáculo, né? E é um obstáculo objetivo, né?
para configuração da uso capião em imóvel proveniente de herança. Isso aí é uma outra discussão que com certeza a gente está fazendo lá no curso. Quem quiser, tá lá o link na nossa bio. Então, ótimo. Então, até terça-feira, nos nossos 20 Até minutos de terça. reais, que nunca duram 20 minutos, né? Aqui a gente promete 3 dicas, vão 4, 20 minutos de reais são E 30, vai 40. falando, né? E em bola, e na uso capião, e no... E vai em direito real, e volta, e vai no outro. Então, aqui o conhecimento a gente está sempre passando aqui com as nossas experiências, né? As nossas práticas exitosas, sobretudo lá na Defensoria, que aparece muita coisa que a gente tem que se virar nos 30, tem que né? virar nos 30. Então é isso. Vou também chamar as pessoas para se inscreverem, né, no nosso canal do Telegram, conteúdos exclusivos, né? Link na bio, pessoal. Então é isso, Betânia. Uma ótima noite a todos e até Tchau, Alex. terça-feira nos 20 minutos de reais. Tchau, gente. Boa noite para todo mundo.